E aí, como é que estamos? Vamos fazer aquela revisão, porque eu trago vocês aqui para fazer essa revisão desse momento, dessa aula. Coloca aqui na tela aqui para mim, coloca aqui, traz aqui na aula 2.2 aqui, porque agora eu, professor Beto, vou fazer essa revisão com vocês, porque agora nós precisamos entender bem detalhadamente isso aqui, essa crise que esse antigo regime passou, acabou o antigo regime, e aí nós temos essa consolidação dessa sociedade. A sociedade burguesa, então, agora neste momento, ela se consolida. E tudo que nós vamos ver para frente nessas aulas, nós vamos ver dentro dessa nova classe social que surge. Na tela aí para vocês, porque é o nosso revisão. As contradições do antigo regime, o privilégio da desigualdade e a crise estrutural. O antigo regime era dividido em estamentos, isso nós vimos. Lá em cima estava o clero, depois vinha a nobreza e depois vinha um terceiro estado. A economia do antigo regime era controlada pela nobreza. A nobreza tinha todos os direitos senhoriais sobre os camponeses e ainda não pagava impostos. O Estado era um Estado absolutista, onde nós temos a figura do rei como centro de tudo. Essa crise fiscal, a guerra constante, dificuldade, vão abalar esse absolutismo. E aí nós temos o antigo regime, ele já não respondia mais os anseios sociais. Aí ele começa a se enfraquecer. A burguesia, embora acumulasse riqueza, que era uma nova classe social que surgiu lá no final da Idade Média, essa burguesia, ela permanecia excluída dos privilégios políticos reservados à nobreza. Então imagina, a burguesia desde o final da Idade Média ali, ela vai se consolidar, mas ela chega no século XVI, século XVII, século XVIII, ela tem riqueza, mas não tem poder. O que ela queria era o poder, que passa a ser concebido com expressão de vontade coletiva. E ela se baseia no liberalismo, que era a sua doutrina econômico-liberalismo, propriedade privada, livre iniciativa, limitação do poder do Estado, passou a defender a liberdade de direito e liberdade de conviver com as exclusões significativas. Falar em liberdade, igualdade e fraternidade, nós trazemos aí, a revolução política é a ruptura com a ordem estamental. A ideia de soberania pertence não ao rei absolutista, mas sim ao povo. O poder do povo emanado do povo e para o povo, que vai culminar com as revoluções burguesas, entre elas a mais famosa de todo, que vai ser a Revolução Francesa, que vai ser símbolo desse processo de transformação. Conquista de direito, a ruptura com a ordem estamental, não limitou todas as desigualdades. E aí nós temos aí a Revolução Industrial, transformou profundamente as formas de produção e organização do trabalho. A burguesia consolidou sua posição como base dirigentes, enquanto o proletariado emergiu com uma nova forma social. O avanço do capitalismo também impulsionou a expansão desse imperialismo. O capitalismo é a base, diz aqui. Lembrando que o capitalismo ele começa sendo chamado de mercantilismo. Agora, essa fase do capitalismo, nós vamos chamar ele de capitalismo liberal. É o liberalismo econômico se consolidando. Ao longo do século XIX, consolidou-se uma nova ordem social baseada na industrialização. Agora não é mais a manufatura, são os produtos industrializados. E surge agora uma outra classe social antagônica à burguesia, que vai ser antagônica a essa burguesia. Nós estamos falando do proletariado, que surge justamente com essa industrialização. Então, meus queridos, vem cá comigo. Então, foi basicamente esses assuntos que nós trabalhamos nessa aula. Eu quero vocês dizer o seguinte, façam uma atividade, que daqui a pouquinho eu volto para fazer a correção com vocês. Até lá. Fácil, difícil, fácil? Como era que estava a atividade aí? Estava tranquilo? Pois é, estava tranquilo. Mas eu quero lembrar vocês o seguinte,
a base das atividades e da prova de vocês não tem mais mamão com açúcar, tá? Nós iremos procurar fazer elas dentro da estrutura do Enem. Vocês já começaram lá desde o primeiro ano se preparar para o Enem. Então eu estou com atividades aqui dentro dessa estrutura como o Enem pede. Então comecem a pensar, leiam o texto, interprete o texto, veja a pergunta que é feita em cima do texto para você chegar à melhor resposta. Tá certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês. Cada unidade, nós temos 3 unidades. As últimas aulas da unidade, nós iremos fazer quiz de revisão. Vai ter um quiz de revisão. Como é que vai funcionar esse quiz de revisão? Nós iremos fazer uma revisão rápida ali, que são perguntas e respostas rápidas, para vocês fazerem uma prova mais tranquila. Então, eu preparei o quiz de revisão já dessa unidade 1, 20 questões. O professor presencial vai saber como fazer. Professor presencial, se você tiver dúvida, leiam com antecedência o material que nós estamos passando para vocês. Leiam. A aula 4, nós teremos um momento interativo. Na aula 8, nós teremos um momento interativo. Eu quero que vocês leiam com antecedência como é que vai fazer esse momento interativo. Porque vai ser vocês desligando a televisão e vocês e o aluno de vocês construindo o saber. Então, eu estou preparando algumas aulas para vocês para terem autonomia, protagonismo aí com vocês, tá bom? Então, fiquem ligados. Na tela para vocês, questão de número 1, atividade de sala, fala o seguinte. O antigo regime, sistema político e social que predominou na Europa antes da Revolução Francesa, era marcado por fortes desigualdades. Sob suas características, é correto afirmar que... Então, o texto é esse, falando do antigo regime. E esta é a pergunta. O antigo regime, sistema político-social que predominou na Europa antes da Revolução Francesa, era marcado por forte desigualdade. Aí vem a pergunta. Sobre suas características, é correto afirmar que todas as pessoas pagavam os mesmos impostos e tinham o mesmo direito? Será? Será que todos vão pagar impostos? A sociedade era dividida em grupos e o clero e a nobreza possuíam privilégios, com isenção de impostos? Será? Será que o clero e a nobreza não pagavam impostos? O poder político era exercido pelo povo e por meio do voto. Será? Será que o povo votava? Não existia diferença social entre os grupos da sociedade. Será que não existia diferença? Todos eram iguais? Será? A economia era baseada principalmente na indústria moderna. Lembrando que nós estamos falando do antigo regime, tá? E aí? E aí? Vem cá comigo. Qual dessas daqui vocês acham que está correta? Todas as pessoas tinham o mesmo direito? Pessoal, antigo regime é aquele regime estamental. O rei está lá em cima, o rei absolutista, nem entra. Mas nós temos o primeiro estado, que era o clero. O clero é a instituição mais poderosa, porque ele estava diretamente com o rei, ele tinha uma influência no rei. Tanto era que era ele que coroava o rei, só para vocês terem uma ideia. O segundo estado era a nobreza. A nobreza, estou falando dos condes, dos viscondes, dos marqueses. Era a nobreza que estava ali, mas que tinha sangue azul, mas ficava só mamando nas tetas desse rei, vivendo às custas do terceiro estado que trabalhava. Então, dividido estamentalmente.
O clero e a nobreza, eles tinham um privilégio contra o terceiro estado. O clero e a nobreza nem pagavam impostos, muito pelo contrário, eram eles que arrecadavam os impostos. Então, a questão correta é a letra na tela para vocês. A letra B. A sociedade era dividida em grupos, ou seja, em estamentos. O clero, que ficava, era o primeiro estado. A nobreza, que era o segundo estado, tinha um privilégio e isenção de impostos. Só quem pagava impostos era o terceiro estado. Questão de número 2. Durante o século XVIII, a burguesia passou a defender o liberalismo como força de mudar a organização política e econômica da sociedade. Sobre as ideias liberais defendidas pela burguesia, é correto afirmar que defendia o poder absoluto do rei e o privilégio da nobreza? Apoiava a manutenção da sociedade dividida em estamentos com privilégios? Defendia que apenas o clero deveria governar? Eram contra o comércio e a propriedade privada? Defendiam a liberdade econômica e a igualdade perante a lei, maior participação política? Então, durante o século XVIII, nós temos uma nova classe social que se fortaleceu ao longo de todos esses períodos, ao longo do século XVI, do século XVII e do século XVIII. Essa burguesia que surge no final da Idade Média, ela se fortalece. E ela passa a defender o liberalismo no século XVIII. No século XVI e XVII, ela defendia o mercantilismo. Agora, no século XVIII, ela defende o liberalismo, como forma de mudar a organização política e econômica da sociedade. Sobre essa ideia, defendidas pela burguesia, e aí? Letra A, B, C ou D. O liberalismo, ele defende igualdade, liberdade econômica, quer dizer que a burguesia ela precisava de liberdade sem o controle do Estado. Porque no mercantilismo o Estado tinha todo o controle. Quer dizer que o Estado deveria só regulamentar. Dizia que havia igualdade perante as leis que fosse criada, tivesse igualdade. Só que igualdade legal, mas igualdade social não existia. E mesmo a igualdade legal, até hoje não existe. E uma maior participação política. Então, essa burguesia, ela queria uma participação política. Tanto é que ela vai participar politicamente, vai entrar nos congressos, vai entrar e depois ela toma o poder para si. E hoje, a maioria dos países tem essa burguesia com o poder centralizado em suas mãos. Na tela para vocês, a questão correta é a letra E. Defendiam liberdade econômica, igualdade perante a lei e maior participação política. Terceira, a Revolução Política do século XVII e XVIII, como a Revolução Francesa, provocaram mudanças importantes na organização da sociedade. Sobre a ruptura e a ordem estamental, é correto afirmar que manteve o privilégio do clero, da nobreza, defendeu que a posição social continuasse sendo defendida pelo Renascimento, reforçou o poder absoluto do rei, estabeleceu a ideia de igualdade jurídica entre os cidadãos, acabando com o privilégio de nascimento, proibiu a participação política da burguesia? Será? Será? A Revolução Política do século XVII e XVIII, como a própria Revolução Francesa, que foi no século XVIII, provocaram mudanças importantes. Que mudanças são essas? Aquilo que a gente falou lá na questão passada. Ela estabelece a igualdade política, a igualdade jurídica entre os cidadãos. E uma das questões que ela vai bater de frente é o privilégio do nascimento, ou seja, você só é nobre se você nasceu nobre. Ela disse, não, peraí, todos nascemos, então todos temos direito a haver a movimentação estamental. Porque no antigo regime ninguém mudava de um estamento para outro. Se você era servo, você morria servo.
Você não podia se tornar um nobre, porque você, para ser nobre, tinha que nascer nobre. Na tela para vocês, a resposta correta, então, dessa daí é a letra D. Estabeleceu a ideia de igualdade jurídica entre os cidadãos, acabando com o privilégio do nascimento. Vem cá comigo que nós vamos agora no Decolando para o Futuro. Decolando para o Futuro, nós estamos aqui nesse processo de Decolando para o Futuro. E eu trago agora uma outra questão elaborada do Decolando para o Futuro, na tela para vocês. Olha aí, essa daí já está com um texto maior, mais estruturado. No século XIX, saímos do século XVIII, gente, já estamos no século XIX. Com o avanço do capitalismo industrial, meu Deus, a burguesia agora, ela virou industrial, ela não é mais só uma burguesia de compra e venda de mercadoria. A burguesia consolidou seu poder econômico e político na Europa. E esse processo modificou as relações sociais, ampliando o trabalho assalariado e fortalecendo a ideia de livre comércio, ou seja, livre mercado. Isso, gente, é a base do liberalismo, certo? E um liberalismo industrial. A burguesia se consolidando. Deixa eu pagar aqui para não ficar muito borrado para vocês. A consolidação da sociedade burguesa está relacionada à ampliação do trabalho assalariado e da economia baseada na indústria e no comércio? Será que é isso? Ou a letra B? O fortalecimento das relações de servidão típica do feudalismo? A manutenção do privilégio da nobreza e do clero? O fim da propriedade privada e a implantação do socialismo? Ou ao retorno do absolutismo monárquico? Olha lá o que está perguntando. No século XIX, quem vai avançar? O capitalismo industrial. A burguesia consolidou seu poder, ou seja, o poder econômico e político da burguesia vai ser consolidado no século XIX. Aquilo que começou no século XVIII, com as revoluções burguesas, vão consolidar no século XIX. E esse processo modificou as relações sociais, ampliando o trabalho assalariado e fortalecendo a ideia de livre mercado. Gente, era o que a burguesia queria. A burguesia, ela cria as fábricas. Ela traz as pessoas do campo para a cidade. E essas pessoas que vêm do campo para a cidade, elas vão estar dentro dessa nova economia. Em vez de você receber um trigo, um pão, você vai receber um salário para comprar isso. É o trabalho assalariado se consolidando. A indústria e o comércio que vão se formar nas cidades, então nós deixamos de ser uma Europa rural e passamos a ser uma Europa urbana na consolidação. Então, por isso que a resposta correta é a letra, na tela para vocês, é a letra, coloque na tela, é a letra A. Ampliação do trabalho assalariado e da economia baseada na indústria e no comércio. E aí, meus queridos, chegamos ao final de mais uma aula. Tá? A gente encerra essa aula dentro dessa certeza que vocês estão compreendendo esse processo de transição. Nós estamos saindo do antigo regime, entendendo um pouco essa consolidação desse mundo moderno, desse mundo contemporâneo. A contemporaneidade, o Estado, a formação desse novo Estado que se constitui entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, onde nós vamos ter a burguesia como a classe social dominante. Até
a próxima aula.